Capítulo 6 do livro Segredos do Profeta. 10 chaves para ativar encontros sobrenaturais proféticos, com Jimmy Galloway. Subtítulo: O segredo da humanidade. E sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, acreditado no mundo e recebido na glória. 1 Timóteo 3,16. Ser humano é dado, mas manter nossa humanidade é uma escolha. Autor desconhecido. Uma mentira tóxica estava se espalhando pela igreja. Foi uma batalha a igreja do primeiro século, que teve que enfrentar de frente, porque questionou um dos componentes mais importantes de nossa fé. A maior heresia na igreja primitiva não era a questão das línguas ou se um crente cheio do Espírito poderia ter um demônio oprimindo ou mesmo possuindo-os. Isso questionaria o próprio fundamento da nossa fé. Jesus veio em carne? Em algum momento o problema surgiu porque um certo ensino havia varrido a comunidade do povo de Deus. O ensino que estava no centro dessa heresia era que toda a carne é má. Se toda a carne ser má, era a mentira central. Imagine o efeito cascata dentro da igreja. Se isso for verdade, como poderia Cristo ter vencido em carne? À medida que o ensino se espalhava, a questão tornou-se: Cristo realmente ressuscitou dos mortos? E, em caso afirmativo, isso aconteceu em seu corpo ou seu corpo ainda está na sepultura e agora ele é espírito? Essa mensagem questionou tudo sobre os fundamentos da nossa fé. Paulo, o principal contribuidor do Novo Testamento, desafia esse novo ensino. Ver 1 Coríntios 15:14. À medida que a doutrina foi desafiada, o engano se espalhou pela igreja, criou frutos ruins que iam muito além da questão central. Avancemos 2000 anos e temos um conjunto de crenças que questionam nossa espiritualidade quando nos deparamos com nossa humanidade. Quantas pessoas espirituais eu conheço que simplesmente não sabem como ser humanas? Isso nos leva ao sexto segredo, o segredo da humanidade. Sem dúvida, ser humano é algo desafiador. Talvez você tenha se ouvido dizer em algum momento: eu sou apenas humano. Isso geralmente ocorre após um momento de estupidez de nossa parte. Mas estamos fazendo o possível para seguir em frente. Embora isso possa parecer verdade, a realidade de quem somos em Cristo é algo muito mais elevado. Ser humano não significa que caímos em desgraça nessa estranha condição chamada humanidade. Deus nos criou magistralmente à sua imagem e semelhança. O segredo da humanidade é talvez um dos segredos mais poderosos do vidente, porque lida com a questão central de quem somos. Somos humanos e isso pode soar como uma verdade difícil, mas a maravilha de tudo é que Deus não estragou a primeira vez em sua criação. Nós somos seu desígnio original e Ele o considerou tão bom que enviou seu Filho e o trouxe a este mundo, não como um anjo, mas como um ser humano com olhos, ouvidos, coração, pulmões, alma. Assim como nós, os humanos foram o projeto original programados para interagir com Deus assim como nós somos. Veja, Jesus não veio para acabar com a humanidade, para criar uma nova raça. Ele veio para nos restaurar totalmente humanos novamente, com um espírito totalmente vivo, uma alma saudável e um corpo cheio de vida, de ressurreição de Jesus. Adão e Eva foram originalmente concebidos para viver plenamente vivos. Mas quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, algo aconteceu ao seu ser. A morte entrou. No entanto,
Quando Jesus veio para dar a sua própria vida pela nossa, a morte foi tratada na cruz. Ele recebeu o castigo do pecado e da morte em seu corpo para que pudéssemos ter vida mais abundante em nós. Então, o que parece ser humano? Vamos explorar este segredo maravilhoso, o segredo da humanidade. Subtítulo: Achados e Perdidos. E eles ouviram o som do Senhor Deus andando no jardim, no frescor do dia. E Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: Onde estás? Gênesis 3, do 8 ao 9. Adão e Eva perderam algo na queda. Antes desse momento trágico, a humanidade desfrutava de acesso ininterrupto da divindade. Esse lugar único dentro da ordem criada deu-lhes autoridade sobre toda a criação. E essa autoridade veio de sua conexão com o Pai. Deus caminhou com Adão e Eva, guiando-os amorosamente através deste novo mundo. Mas algo aconteceu no outono que mudaria tudo. Antes que a Trindade chegasse ao ponto de falar com Adão e Eva sobre seus pecados, uma pergunta é formulada. Algo que ainda não havia sido falado agora estava sendo perguntado. Onde você está? Gênesis 3:9. Para entender verdadeiramente, temos que nos perguntar: o que está fazendo Deus fazer esta pergunta desta forma? Alguém disse uma vez: se Deus faz uma pergunta, não é porque ele não sabe a resposta. A humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus e teve acesso aos lugares celestiais. Esse acesso único tornou os humanos extremamente diferentes do resto da criação. Adão e Eva não apenas foram feitos para habitar na terra com a criação, mas também para viver no céu com o Pai ao mesmo tempo. Às vezes entendemos mal o céu como algo criado para onde irmos quando morrermos, como se tivesse sido criado como resultado da queda. O registro em Gênesis nos diz que o céu foi criado antes da queda, no primeiro dia da criação. Se isso for verdade e o céu não foi criado inicialmente, ele foi criado para o seguro de vida eterna. Eu tenho um telefone. É um pequeno computador de bolso incrível e poderoso, com grande quantidade de memória. Eu costumava pensar que sua capacidade de armazenamento era quase ilimitada. Até que tirei muitas fotos e o que me fez receber avisos regulares de que meu telefone estava cheio. O que acontece quando você tem tantas dessas fotos incríveis da esposa e dos filhos, do cachorro, do gato e não quer excluir nenhuma delas, mesmo que a maioria delas sejam várias cópias da mesma foto? Você os coloca na nuvem. Para as pessoas com desafios tecnológicos que estão lendo isso, a nuvem é um termo usado para descrever uma plataforma de hospedagem digital que tira todas as fotos do telefone celular e as carrega em uma instalação de armazenamento online, a nuvem. Quero propor a você que o céu foi originalmente feito como um lugar para armazenar todos os recursos e coisas para as quais a terra não teria espaço suficiente. Este seria um ambiente no qual Deus guardaria todas as bênçãos espirituais que um dia seriam completamente desbloqueadas para aqueles em Cristo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Agora em Cristo fomos restaurados ao que antes havia sido perdido na queda do homem. Veja, Adão e Eva foram originalmente criados para se assentarem nos lugares celestiais com Deus, enquanto ao mesmo tempo aumentava a família na humanidade na terra. Portanto, quando Deus perguntou a Adão
onde ele estava, não foi porque ele não sabia onde Adão estava na terra. Era porque ele não podia ver Adão nos lugares celestiais. Avance muitos milhares de anos e Cristo restauraria o lugar do homem de volta ao lugar que Adão e Eva uma vez ocuparam. Quando Jesus veio, foi a mensagem de Deus para nós dizendo: eu vim para trazer meus filhos de volta. Mas Deus, que é rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em ofensas, nos fez viver juntamente com Cristo. Pela graça, vocês foram salvos, e nos ressuscitou juntos e nos fez sentar juntos nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2, do 4 ao 6. O que foi perdido agora foi encontrado. Jesus restaurou o acesso ao céu com a própria humanidade. Ao morrer na cruz, ele usou sua própria humanidade para pagar por nossos pecados e nos trazer de volta a um relacionamento correto com o Pai. Este incrível ato de amor desbloqueou algo para nós e para mim que começa na salvação. Mas não termina aí. Não apenas recebemos a oportunidade de perdão, também somos ressuscitados e assentados à destra de Deus em Cristo nos lugares celestiais. O segredo da humanidade nos revela que o ser humano não foi feito para nos afastar de Deus, mas para nos aproximar dele. Isso nos dá acesso a lugares celestiais. Embora possamos ter 2 pés aqui na terra, também podemos ter nossa cabeça na nuvem. A humanidade é a única criação projetada para ser capaz de lidar com essa tensão. Os anjos entram e saem do mundo espiritual e no mundo físico, mas nós fomos criados à imagem de Deus com maior capacidade de operar em ambos os mundos simultaneamente. O segredo da humanidade envolve o fato de que, embora nossa cabeça possa estar na nuvem, também podemos estar ancorados e abraçar as qualidades físicas e emocionais de nossa humanidade ao mesmo tempo. Os videntes que entendem isso irão operar em um nível superior de visão, porque verão não apenas no espírito, mas também no natural. O que podemos entender que nos ajudará a abraçar esta humanidade maravilhosa? Vamos abrir esse mistério e dar uma olhada no que nos torna humanos. Subtítulo: Espírito, Alma e Corpo. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Gênesis 1, 26. Quando Deus nos criou, Ele o fez sabendo que nos daria algo que não daria a nada mais em sua criação. Ele iria nos dar sua semelhança e sua imagem. Deus, falando consigo mesmo, desenvolveu um plano. Esse plano envolveria a entrega das chaves de liderança desta terra nova ao homem. O homem foi chamado para administrar essa nova criação e desenvolver totalmente o que Deus colocou em prática. Para esta grande tarefa, o homem precisaria ser uma criação única, algo diferente de qualquer outra obra das mãos de Deus. Ele precisava ser como Deus de alguma forma. Para que o homem carregasse as qualidades mais semelhantes a Deus, ele seria criado como 3 componentes principais: espírito, alma e corpo. A combinação dessas 3 coisas nos torna incrivelmente únicos e nos dá algo que nenhuma outra parte da criação tem. Experimentamos a vida de 3 lugares diferentes. Experimentamos a vida primeiro com o nosso espírito. No âmago de quem somos seres espirituais. Nosso espírito sabe que há mais vida,
Por isso, buscamos experiências além do mundo físico ao nosso redor, porque nosso espírito anseia por mais dessas realidades. Jesus falou à mulher do poço sobre esta realidade. Em sua jornada, encontramos Jesus sentado em um poço com uma mulher samaritana, que veio buscar água. Ela recuou apenas porque sua espécie, os samaritanos, não interagia com sua espécie, os judeus, com a espécie de Jesus. Quando ela recua, Jesus responde com um convite. Uma mulher samaritana veio tirar água. Jesus disse a ela: "Dá-me de beber", pois seus discípulos haviam ido à cidade para comprar comida. Então a mulher samaritana disse-lhe: "Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber? A mim, mulher samaritana?" Pois os judeus não têm relação com os samaritanos. Jesus respondeu e lhe disse: "Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, terias pedido a ele, e ele teria dado-te água viva e abundante." João 4, do 7 ao 10. O espírito tem sede de algo que não se satisfaz com nenhum elemento terreno. As pessoas correm por anos procurando uma maneira de satisfazer a sede profunda dentro do espírito, tentando preenchê-lo com coisas materiais e pensando que irão satisfazer aquele desejo invisível em seus corações. O problema que logo encontramos é perceber que não podemos preencher coisas invisíveis com respostas físicas. Rapidamente nos encontraremos com sede novamente. Jesus respondeu e lhe disse: "Quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu der a ele se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna." João 4, do 13 ao 14. O espírito tem sede de algo que nada pode encontrar neste mundo. Como podemos satisfazer essa sede? Como a mulher do poço, perguntamos: "Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede." João 14, 15. Subtítulo: Alma. No segredo da humanidade, todo vidente precisa perceber a outra parte da nossa natureza. Deus nos criou à sua imagem, não apenas com espírito, mas também com alma. A diferença entre os dois é que, enquanto o nosso espírito contém nossa capacidade espiritual, a alma contém nossa capacidade emocional. Quando temos uma alma e um espírito saudáveis trabalhando juntos, chegamos a um ponto de harmonia em nossa vida, onde nosso espírito, alma e corpo podem experimentar a bondade de Deus na vida ao nosso redor. Amado, oro para que você prospere em todas as coisas e tenha saúde, assim como sua alma prosperará. 3 João 1, versículo 2. O segredo da humanidade compreende o lugar vital da alma na vida. Infelizmente, até mesmo nossa espiritualidade fez um trabalho terrível em negligenciar a alma. Podemos dizer: "Louvado seja o Senhor todo dia", mas no fundo estamos um caco porque negligenciamos as necessidades profundas da alma e as substituímos pela hiperespiritualidade. Minhas bandeiras vermelhas aumentam quando estou perto de alguém que diz algo espiritual a cada 2 frases, mas está envelhecendo mais rápido do que o dia. Como nós tornamos tão espirituais, mas nossa vida ainda pode ser uma bagunça absoluta? Eu pergunto. Passei muitas noites em minha vida adulta em filas de oração, orando por pessoas com necessidades reais. Houve um tempo em meu ministério em que noite após noite, reunião após reunião, eu orava pelas pessoas dizendo-lhes o que Deus estava me mostrando sobre suas vidas ou orando por cura.
Naquela época, havia momentos em que eu estava ciente de que a unção era alta. Estava vendo com precisão e profetizando com precisão. Mas, como um medidor de combustível em meu carro, eu poderia dizer que minha alma estava no reserva. E eu estava ficando curto com as pessoas e comecei a me apressar, não sendo paciente ou presente o suficiente. No meio da oração, minha mente começava a vagar para outras coisas e outros lugares. O que estava acontecendo? Minha alma precisava de algum cuidado amoroso e terno. Assim como tentamos cometer o erro de atender nossos anseios espirituais com coisas materiais, também podemos cometer o erro de atender às necessidades da alma com coisas que nunca parecem nos renovar. Quando a ansiedade domina as emoções e o pânico se torna uma crise que temos de administrar diariamente, algo está errado e deixamos de cuidar do estado da nossa alma. Podemos sonhar acordados o dia todo, escapando de algumas ótimas férias, onde podemos finalmente relaxar, ou nos encontrarmos obsessivamente olhando para nossa aposentadoria. Esses momentos são indicadores de que nossa alma está dizendo: por favor, ajude-me. A alma clama por atenção e deseja um lugar de conectividade para que possa se recarregar e se refrescar. A pergunta que devemos fazer é: como recarregar e refrescar nossa alma quando sentimos que doamos tanto de nós, mesmo para tantas coisas ao nosso redor? Temos uma forma de recarregar que faça nossa capacidade emocional voltar à vida? Subtítulo: Em mim você vê. O segredo da humanidade revela algo em cada um de nós: o desejo profundo de uma conexão íntima com a pessoa de Deus. Podemos não ver se olharmos no espelho, mas há um buraco em forma de Deus em nossa alma. Preencher esse buraco é um principal motivador de nossa vida. Sexo, drogas, músicas, comida. Nós empanturramos com coisas que nos dão um momento de fuga de enfrentar a realidade invisível que falta. Depois de uma farra, 2 ou 3, encontramos nossa alma em um beco sem saída e somos forçados a perceber que não há saída a menos que estejamos cara a cara com a necessidade que temos dessa pessoa interior. O que realmente buscamos, mais do que qualquer outra coisa, é a intimidade. Podemos nos enganar pensando que o que realmente precisamos é aquele carro novo com aquele cheiro de carro novo, uma pequena aventura com a garota no escritório, dinheiro, poder. Essa é a ideia. No entanto, no fim de todas essas coisas, porque fomos feitos à imagem de Deus, nossa humanidade anseia por uma conexão com a divindade. Ansiamos por intimidade com o Criador, porque Ele é o único que realmente nos conhece no âmago de nossa pessoa interior. Ele nos conhece de uma forma que nem mesmo nossas mães, que nos carregaram durante um período de 9 meses, sabem. Ele fala: antes de formá-lo no ventre, eu te conheci. Antes de você nascer, eu te santifiquei. Jeremias 1:5. Esse conhecimento profundo é o que imprimimos em nossa alma antes mesmo de nascermos. E é o que continuamos procurando até encontrá-lo. Eu gosto de ver a intimidade como dentro de mim. Você vê? O lugar de conexão íntima é encontrado quando sentimos que alguém está nos vendo de uma forma que se conecta a quem somos em nosso nível mais profundo. Ser visto não é para ser olhado. Olhamos para as pessoas todos os dias e as pessoas olham para nós, mas eles veem quem realmente somos. E experimentamos um amor incondicional que nosso coração e alma anseiam. Muitas vezes somos
como uma bateria que se esgota com as questões da vida. Criança gritando, ambiente de trabalho estressante, as pressões da vida. No entanto, a voz de Jesus ainda fala conosco hoje. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tome meu jugo sobre você e aprenda comigo, pois sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, do 28 ao 30. Ele anseia por cumprir o desejo de ser conhecido com um cuidado e um amor que nada mais irá satisfazer. Encontramos essa intimidade, ou dentro de mim, você vê, sendo encontrada quando descansamos nele. Como seria se o foco central de nossa busca por encontros fosse ver Jesus? Pessoalmente, estou muito mais interessado em ver Jesus do que um anjo ou qualquer outra coisa no céu. Minha oração repetidamente foi: eu quero ver Jesus. Deixe-me ver Jesus. Mostre-me seu rosto, Jesus. Quando o vi, a primeira coisa que notei foram seus olhos. Lembro que eles podiam ver dentro de mim e eu não estava com medo. Aqueles olhos viram tudo, meu pecado, meus problemas, minhas falhas, e ainda assim eles viram que essas coisas não eram eu. Esses olhos viram o meu verdadeiro eu, e isso me mudou. Isso é o que significa ser um vidente. Olhar nos olhos de Jesus e ver o que ele vê sobre você e o mundo ao nosso redor. Subtítulo: Descanse e atualize. Resta, portanto, um descanso para o povo de Deus, pois aquele que entrou em seu descanso também deixou suas obras, como Deus fez com as dele. Vamos, portanto, ser diligentes para entrar nesse descanso. Hebreus 4, do 9 ao 11. O infeliz do descanso é que o atrasamos tanto e quase nos sentimos culpados quando precisamos descansar, que acabamos sabotando nossa alma a ponto de acabar em uma crise que poderíamos ter evitado em primeiro lugar. Descansar foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram depois de serem feitos de terra. A humanidade foi criada no sexto dia, após todas as outras criações. Deus precisava de alguém para cuidar da criação no qual ele investiu todo esse tempo. Você poderia pensar que depois que Deus criou Adão e Eva, ele teria dito a eles: ok, rapazes, vamos trabalhar. Não, em vez disso, ele os cria para entrar no sétimo dia, que é um dia de descanso. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Gênesis 2, do 1 ao 3. A primeira experiência que o homem teve com Deus foi um dia de descanso. O homem foi criado no sexto dia, e antes que ele pudesse sair para fazer tudo o que foi criado para fazer, o homem primeiro teve que aprender como ser. Na ordem da criação do homem, o ser vem antes do fazer. O segredo da humanidade nos revela o que primeiro fomos criados para fazer: estar na presença de Deus, desfrutando de descanso com Ele. Ele agora nos diz: portanto, sejamos diligentes para entrar nesse descanso. Hebreus 4:11. Ou, em minhas próprias palavras, não seja preguiçoso quanto ao descanso. Embora possamos pensar que podemos adiar o descanso por um período de férias ou algum outro momento da vida, estamos roubando nossa alma até a falência de nossa capacidade emocional. Acabamos tirando férias em famílias, mas ninguém da família está gostando. Como isso aconteceu? Ficamos com preguiça de descansar. Não tornamos isso uma parte fundamental do nosso dia.
da nossa semana, do nosso ano. Desde o início, Deus descansou no 7º dia. E então ele ordenou que seu povo tivesse um dia de descanso. Mesmo a cada 7 anos, eles deveriam deixar o solo descansar e tirar algum tempo para um ano de jubileu. A cada 50 anos, eles eram ordenados por Deus a celebrar um grande jubileu. O Espírito de Deus sabia que eles ainda precisariam de provisão naqueles anos. Então, o que ele fez? Ele lhes deu uma safra abundante de anos anteriores aos anos de jubileu, para que pudessem ter mais do que o suficiente para descansar em tudo o que Deus tinha para eles durante o tempo de descanso. Minha esposa e eu pastoreamos uma igreja na área da Grande Filadélfia por 6 anos. Foi no 6º ano que Deus começou a falar comigo sobre o descanso para o qual Ele queria nos levar. Eu estava ministrando em 2 campi da igreja que tínhamos começado e, além disso, viajamos e falando em várias conferências e eventos. Eu sabia muito pouco sobre descanso. O infeliz foi que minha capacidade de ver no espírito, sonhar e ter visões para o futuro estava tão diminuída que comecei a me perguntar se Deus ainda estava falando comigo. Ignorando tudo isso, continuei indo. Quando Deus finalmente falou conosco, Ele nos disse que era hora de deixarmos de pastorear e ir para um lugar onde Ele nos daria nossa próxima designação. Levei até o final daquele ano para processar o que Deus estava falando, porque eu não tive nenhuma visão em minha vida por falta de descanso. Finalmente desisti e entreguei a igreja à nossa equipe. Seguir em frente foi incrivelmente difícil para mim, mas eu sabia no fundo do meu espírito que tinha que confiar em Deus e chegar a um lugar onde pudesse ouvi-lo novamente. Saímos dali e seguimos para o sul. Quando chegamos lá, eu estava aprendendo o poder desse segredo. Eu estava orando. Ok, Jesus, mostre-me minha comissão nessa temporada. Estou pronto, animado por construir algo novo com Ele. Mal podia esperar para ouvir o que Ele falaria comigo nessa nova aventura. Minha família e eu encontramos uma bela casa e nos instalamos, esperando que Deus nos mostrasse as coisas gloriosas que realizaríamos enquanto estivéssemos lá. Ele veio até mim em um sonho. Pude sentir sua presença e soube que estávamos nos sonhos juntos. E ele falou: a única coisa que quero que você faça aqui, para a terra, é cortar a grama. Acordei do sonho tentando espiritualizar tudo o que ele falava, mas não consegui superar. Ele não queria que eu construísse outro ministério na terra. Ele simplesmente queria que eu aprendesse a descansar e manter o que ele havia plantado naquela terra, meu jardim. Agora isso soa como algo aliviante, mas como alguém que correu, mas como um fazedor humano, do que como um ser humano. Foi difícil de processar. Subtítulo: Pertencer e acreditar. Como é o descanso? Primeiro parece pertencer e segundo parece acreditar. Fora do lugar de pertencer, começamos a experimentar uma emergência de fé. Pertencer nos dá a sensação de que estamos em casa com Deus. Eu viajo um pouco e dormi em algumas das camas de hotéis mais confortáveis, mas posso dizer com certeza que não há nada como o lar. Eu preferiria dormir no sofá da minha casa, embora minha esposa não deixasse isso acontecer, do que dormir na cama de um hotel. O lar é o lugar de pertencer. Isso nos dá a sensação e segurança para relaxar de uma forma que não poderíamos fazer em um hotel ou mesmo na casa de outra pessoa. Pertencer é o que experimentamos antes de mais nada quando nos aproximamos de Deus com nossa humanidade.
experimentamos uma aceitação transformadora que nos aproxima tanto de nosso verdadeiro eu, que nos inspira a acreditar e ter esperança. Antes de tudo, começamos a vida como seres humanos. Quando nossos filhos entraram em nossas vidas, não havia literalmente nada mais que eles pudessem fazer a não ser comer, fazer cocô e dormir. Lembro-me de olhar para a minha garotinha com tanta alegria no coração. Mais do que qualquer outra coisa, eu estava determinado a ser o primeiro entre eu e a Emily, a colocar um sorriso em seu rosto. Eu faria cara maluca para ela só para vê-la sorrir, tentando chamar a atenção dela. Eu fazia as caras mais ridículas na esperança de vê-la brilhar com um olhar que dizia: "Você é tão engraçado, papai. Eu também te amo." Verdade seja dita, eu provavelmente estava fazendo tudo isso mais por mim do que por ela. É claro que eu queria que ela sorrisse, mas parecia mais um desafio sagrado que apenas alguém com minha habilidade especial de fazer as pessoas sorrirem poderia fazer acontecer. Eu era engraçado. Eu poderia fazer isso. Quando ela finalmente abriu um sorriso, fiquei tão empolgado que gritei para Emily: "Emily, rápido, venha ver isso. Nossa menina está sorrindo." Veja, eu a fiz sorrir. Quando minha esposa se aproximou, ela olhou para mim e depois olhou atentamente para ela, apenas para revelar: "Ela não está sorrindo, querido. Ela está preparando um lote especial de brownies para a sua fralda." E essa é a cara que ela fez quando faz isso. Ela estava certa. Não há absolutamente nada que um bebê faça funcionalmente a não ser adoravelmente humano. Ser significa reservar um momento para estar em sua presença a partir de um lugar de crença ou pertencimento. Acreditar e pertencer são as duas maneiras de estar na presença de Deus. Se estamos nos conectando com a sua presença na fé, estamos respondendo a quem Ele é em nós. Se estamos nos conectando com a sua presença, com a presença de Deus em pertencer, estamos respondendo a quem somos nele. Esta é uma oportunidade de responder sobre como você está se conectando com Deus. Ao descansarmos em sua presença, estamos deixando algo muito especial acontecer. Nesse lugar, nosso ser se torna pertencer e nosso pertencer se torna crer. Algo acontece em nossa alma quando descansamos nele. Nossa alma se recarrega e nossa conexão emocional com ele, com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor torna-se saudável novamente. Nós recarregamos e nos renovamos. Subtítulo: Nascido de água. Jesus respondeu: "Em verdade vos digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus." João 3:5. Jesus veio para trazer o reino de Deus. Sua primeira mensagem pública foi: "Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo." Mateus 4:17. Na mensagem de Jesus, há um líder religioso chamado Nicodemos. Ele revela que você deve nascer da água e do Espírito para entrar no reino. Ver João 3:5. Esses dois requisitos nos tornam totalmente humanos novamente. Nascer da água é o nascimento físico que cada um de nós teve quando nascemos de nossas mães para este mundo. Nascer do Espírito é o nascimento que temos quando nascemos em Deus nos lugares celestiais. É o nascimento interior de nosso espírito que uma vez estava morto por causa do pecado, agora renasceu porque o pecado foi tirado em Jesus e agora somos uma nova criatura de dentro para fora. Nascer da água e do Espírito significa que nascemos apenas para viver sobrenaturalmente no Espírito, como seres espirituais, mas também que nascemos de novo para viver sobrenaturalmente como seres humanos.
Este segredo incrível faz algo por nós. Abrange toda a realidade do que Adão e Eva tinham no jardim. Assim como Jesus é totalmente Deus e totalmente homem, em Cristo estamos totalmente vivos no Espírito, enquanto vivemos esta coisa maravilhosa chamada humanidade. Subtítulo: de castigo. O segredo da humanidade ajuda a nos firmar. Não foge do fato de que vivemos nessa terra, nem tenta escapar para o céu. Ele abraça esse fato e nos dá a capacidade de estar fundamentados e presentes com o mundo ao nosso redor. Se o objetivo é na terra como no céu, então precisamos chegar a uma melhor compreensão de nossa vida aqui. Mateus 6:10. Embora estar aterrado possa parecer contraditório ao estilo de vida de um vidente, todo vidente precisa de algo normal em sua vida para ajudar a trazê-los de volta ao planeta Terra, para que possam estar presentes. Quando abraçamos o segredo da humanidade, aumentamos nossa relação com outras pessoas e somos capazes de crescer de uma forma mais saudável. Não longe da comunidade de pessoas que Deus colocou em nossa vida, mas em direção a um maior senso de comunidade com as pessoas ao nosso redor. Olhe para Jesus. E Jesus cresceu em sabedoria e estatura, e no favor de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Embora Jesus tivesse a capacidade de revelar os mistérios do universo ao mundo ao seu redor, ele também teve que crescer em sabedoria e estatura como ser humano. Seu favor não era apenas com Deus, mas ele tinha credibilidade com as pessoas ao seu redor. Eles podiam ver sua confiabilidade e segurança. Essa capacidade de abraçar sua humanidade não diminuiu sua divindade, só deu a ele maior credibilidade quando chegou a hora de revelar o lado sobrenatural de sua vida. Mesmo na ressurreição de Lázaro, onde Jesus ressuscitou seu amigo dos mortos, nós o encontramos tão presente com as pessoas ao seu redor. Tão no momento que nos diz, Jesus chorou, João 11:35. Isso nos diz que aqueles ao seu redor o viram chorando e disseram: veja como ele o amava. João 11:36. Conhecemos o resto da história, que nos conta a ordem mais poderosa que Jesus já declarou sobre alguém. Lázaro, vem para fora. João 11:43. Se eu estivesse treinando Jesus nesse momento, talvez me pegasse dizendo: vamos, Jesus, pare de chorar. Nós sabemos o que você pode fazer. Levante o homem dos mortos. Tenha certeza de que teria me metido na mesma encrenca em que Pedro continuava se metendo quando abriu sua boca grande. Acontece que vemos Jesus totalmente presente, capaz de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Estar fundamentado não impede que o poder de Deus flua em nossa vida, apenas o aprimora. É como o fio terra de um cabo elétrico. O aterramento impede que os surtos de energia arruinem algo que realmente requer energia elétrica para funcionar. Da mesma forma, estar alicerçado em nossa humanidade com as pessoas que nos amam, os amigos e famílias que recebemos e a família da igreja da qual fazemos parte, essas coisas nos mantêm firmes e nos impedem de ser oprimidos até por realidades espirituais. Certa vez, um amigo me ligou e pediu alguns conselhos. Ele estava crescendo no dom de vidente profético. A natureza de sua ligação era opressora e ele queria alguns conselhos sobre o que fazer para ter sucesso. Ele tinha um pequeno passeio pela frente no carro, pois ele estava viajando a trabalho. Ele ficou chocado com o conselho que dei a ele, esperando que eu lhe dissesse para orar, mas ou fazer outra coisa. Meu conselho simples para ele foi ligar o canal de comédia no rádio e se permitir
rir. Ele estava atordoado, mas eu o pressionei nisso. Eu disse a ele: você precisa de uma pausa de todas essas coisas proféticas pesadas em sua vida. Você só precisa ser humano por um momento. Bem, eu não o estava encorajando a perder sua alma no pecado ou ir ao fundo do poço. Ele simplesmente precisava se conectar com a vida normal de uma forma saudável. Este momento de ancoragem o refrescou e deu-lhe a capacidade de se vingar com mais energia do que antes. Ser humano não é uma coisa ruim. Na verdade, Jesus deixou de lado sua divindade para abraçar a humanidade. Veja Filipenses 2, do 5 ao 9. Estar com os pés no chão não é ruim e não comprometerá sua mentalidade celestial. Viver com as pessoas que você ama, ser real e abraçar a sua humanidade lhe dará a capacidade única de estar presente com as pessoas ao seu redor e, ao mesmo tempo, carregar a presença de Deus. Subtítulo: Sabedoria do jogo. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto dia a dia. Eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Provérbios 8, do 30 ao 31. Quando você diz a palavra reproduzir em alguns círculos cristãos, as pessoas podem confundi-lo com algo mais espiritual, como orar. Por mais não espiritual que pareça, Deus nos criou com a intenção de experimentar as incríveis maravilhas de sua criação. Brincar é o que toda criança faz. E se você já viu uma criança que foi privada de brincar, sabe como algo infecciona nele, levando-o a descobrir maneiras negativas de liberar esse vapor. Quando chego em casa de uma viagem ou do trabalho, a primeira coisa que faço é me jogar no chão com meus filhos. Meu filho nunca perde a oportunidade de lutar com o pai. E tenho que ficar de olho aberto porque minha filha é sorrateira. Ela vai fingir que não está interessada no festival de cócegas que está acontecendo no chão. Mas eu sei que ela está realmente esperando pelo momento em que eu menos espero e então ela vai pular em cima da pilha de corpos caídos no chão. Logo eu estou totalmente no modo de pai, rindo e rindo tão alto quanto eles. Brincar é o que fazemos para manter nossas almas saudáveis. Mas, à medida que envelhecemos, algo muda e nós voltamos para formas mais sombrias de excitação. Um caso soa como uma fantasia emocionante, ou alguma outra coisa pega nossa fixação e parece divertido por um momento, mas vai arrastar a alma para um lugar muito escuro. O que você faz que o refresca e é saudável para sua alma? Encontrar um hobby pode parecer a coisa menos espiritual a se fazer, mas descobri que os interesses rapidamente se tornam um lugar para se receber revelações. Acho apropriado que Jesus também fosse carpinteiro. Sim, sem dúvida foram aprendidas lições de vida no meio de uma mesa ou casa feita sob medida. Somos até mesmo informados de que o primeiro a ser cheio do Espírito Santo foi um artesão chamado Bezalel. Ver Êxodo 31, do 1 ao 5. Embora nem todos possam pegar um pincel como pagamento, muitos podem encontrar alegria e rejuvenescimento em criar algo bonito. Subtítulo: Esforço humanitário. O segredo da humanidade é o segredo do vidente de que um estilo de vida vidente não é apenas dizer Deus os abençoe para aqueles que estão com fome e espera que eles encontrem Deus de uma forma que irá tirar a fome.
Videntes autênticos podem estar com a cabeça nas nuvens, os pés no chão e as mãos dispostas a entrar nas trincheiras com os necessitados. Podemos orar por reavivamento dia e noite, praticar guerra espiritual de alto nível, lutar contra demônios e falar com anjos. Mas se não o fizermos de maneira prática, estaremos perdendo o ponto. Estenda a mão e ajude os necessitados. Ore por cura e também seja o ombro para alguém que se apoia ao mesmo tempo. Subtítulo: Chaves para desbloquear este segredo. Pratique em mim, você vê. Venha a Jesus com o coração aberto para ser visto e conhecido por Ele. Não tenha medo de revelar seu coração e seus desejos a Ele em oração. Deixe que Ele saiba o que está incomodando e o que o excita. Lance seu cuidado sobre Ele, porque Ele cuida de você. Encontre um lugar para descansar nele e deixe-o falar em sua pessoa interior. Deixe que acreditar e pertencer seja uma prática que você leva ao Pai todos os dias. Subtítulo: Encontre alegria em algo não espiritual. Fazer algo aparentemente não espiritual também pode ser uma coisa muito saudável. Quer seja caminhar, cozinhar ou trabalhar com madeira como um carpinteiro, como Jesus fez. Um hobby o ajudará a se estabilizar e recarregar sua habilidade de reconhecer quando algo realmente é um momento vidente de Deus. Além disso, Ele adora nos ensinar seus caminhos nessas coisas. Subtítulo: Comemore amizades. Estar com as pessoas que você ama é vivificante. Acredito sinceramente que Jesus gostava de suas amizades. Ele nem sempre estava no modo vidente. Ele fazia as pessoas rirem e ele ria com outras. Recarregue as energias com amizades profundas e saudáveis, com pessoas que o chamam de volta ao seu eu autêntico e lhe dão uma sensação de normalidade. Amém.